Olá, aluno, olá, aluna, sejam todos bem-vindos a uma nova aula da nossa disciplina de língua portuguesa. Eu sou o professor Douglas, fiz minha apresentação na aula anterior, na nossa primeira videoaula, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso processo de ensino-aprendizagem aqui nas nossas aulas virtuais. Vocês são os meus alunos nessa videoaula da terceira série do ensino vespertino e do terceiro período do ensino EJA. Então, na aula passada, como todos vocês puderam observar, nós trabalhamos o conteúdo relacionado à prática de leitura e produção de textos. Vimos o conteúdo do texto dissertativo argumentativo. Vimos as principais características, né, a parte que envolve cada uma dessas divisões desse tipo de texto e também passei uma atividade onde vocês realmente puderam colocar em prática os conceitos trabalhados nesse conteúdo. Na aula de hoje, nós veremos um conteúdo ligado ao aspecto da literatura, que é uma parte da língua portuguesa que vocês já vêm estudando desde o início, né, da educação, lá da educação infantil, anos iniciais, anos finais e algumas séries já do ensino médio. Como vocês sabem, a literatura ela possui um período dividido em fases, né? Nós chamamos de periodização da literatura. Vocês estudaram também um pouco sobre a literatura portuguesa e especificadamente a literatura brasileira. Nós vamos neste momento iniciar o nosso conteúdo falando um pouco agora lá de Portugal, né? O nosso conteúdo será a literatura modernista em Portugal. Posteriormente, nós vamos chegar a estudarmos também a literatura modernista no Brasil. O que é que nós vamos dar uma passada, primeiramente, em Portugal? Tendo em vista que, como vocês conhecem, o processo histórico do Brasil, né, nós somos colonizados pelos portugueses e há muitas influências dessa literatura ainda no Brasil. Então, nós vamos dar uma passada pela literatura portuguesa, mas nós não vamos nos aprofundar muito, até porque o estudo da literatura modernista no Brasil ele é muito extenso, senão não vai ser possível nós cumprirmos o conteúdo com vocês. Então, convém destacar aí no nosso primeiro slide que a literatura modernista em Portugal ela foi dividida em três gerações. Vocês podem observar aí nos slides que a primeira geração foi a chamada geração Orfeu, onde os principais autores foram Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, onde nós vamos ter como principal característica um comportamento iconoclasta. E aí nós vamos ver um pouco mais na frente que tipo de característica era essa que permeava a literatura modernista em Portugal. Na segunda geração, nós vamos ter a chamada geração presença, onde os principais autores foram Branquinho da Fonseca, José Régio e João Gaspar Simões. A principal característica do grupo era o elitismo e a arte pela arte. A terceira geração foi a geração chamada neorrealismo, onde os principais autores nós vamos encontrar o Ferreira de Castro, o Carlos de Oliveira, o Fernando Namora, o Alves Redol, o José Cardoso Pires e o Virgílio Ferreira. A principal característica deste grupo era a literatura engajada. Então, nós podemos observar que a literatura modernista está dividida em três fases, da mesma forma que a literatura brasileira modernista. Ela vai ser dividida também em fases ou em gerações. Primeira geração modernista, segunda geração, terceira geração e a geração pós-modernista. Então, nós vamos perceber muito características comuns entre a literatura modernista portuguesa e entre a literatura modernista brasileira. Por isso, nós vamos precisar passar um pouquinho rapidamente pela literatura em Portugal para chegarmos à literatura no Brasil. E aí nós vamos ver essa primeira característica, aliás, a primeira fase, né, da literatura portuguesa, que é a geração Orfeu. Nós vamos encontrar as características, ou seja, o que é que forma, né, essa primeira fase, né, de que é ela é composta, quais são os temas discutidos exatamente neste período. Então, nós vamos ter o domínio da metafísica e do mistério. Ela vai estar impregnada de uma religiosidade esotérica. Eles vão ter o gosto pelas ciências ocultas, né? Eles vão ter o chamado sebastianismo místico. E aí você pode estar perguntando, professor, o que é esse sebastianismo? O sebastianismo ele é uma característica, gente, lendária lá do rei Dom Sebastião,
que ele desapareceu na Batalha de Alcaçapibir. Isso foi muito bem representado na obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que é um grande escritor da literatura brasileira, aliás, da literatura portuguesa, que eu acho que vocês já estudaram lá na primeira série do ensino médio, né, com outros professores. Então, essa geração Orfeu, né, eles se tornaram, esses conjuntos de escritores, tornaram-se herméticos, ou seja, poucos acessíveis. Eles estavam num plano mais, digamos assim, ilusório, né, fora da realidade. Então, nós vamos encontrar a obra de Fernando Pessoa, né, que juntamente com o outro escritor, o Carneiro, né, eles vão estar juntos numa produção. Porém, o Fernando Pessoa é aquele que mais se destaca nessa primeira geração, chamada geração Orfeu. Então, Fernando Pessoa, né, a obra dele vai ser uma das mais significativas já escritas em língua portuguesa, só publicada 10 anos após sua morte, que se deu em 1935. Então, de todos os autores que nós vamos conseguir destacar de fato, será o Fernando Pessoa. Não dá para nós concluirmos o ensino médio sem destacarmos a figura do Fernando Pessoa, que é uma figura, assim, extra literária, né? Nós vamos perceber um pouco mais lá na frente porque é que ele se tornou esse ícone da literatura modernista em Portugal. Então, os autores dessa fase chamada de Orfeu ou Orfismo, eles vão ter o desejo de escandalizar o burguês, né? O burguês que foi essa figura sempre muito bem representada, isso desde o romantismo, o realismo, o naturalismo, ele predominou. O burguês era aquele que destacava-se, né, nas obras literárias pelo seu poder aquisitivo, né? Ele estava sempre acima com destaque positivo. Eles vão ter um desajuste social e cultural, eles não são comportados, eles não desejam ter essa característica central, né, como nós vimos em outros momentos nas literaturas do século XIX. Nós vamos ter um conceito também de cosmopolitismo, ou seja, é uma tendência herdada lá do simbolismo, né, as ideias cosmopolitas, né, que estavam em outro plano, né? Um plano, digamos assim, além do imaginário, aquilo que não era real, que não era explicável, né? Aquilo que estava exatamente para um outro tipo de plano, um plano mais espiritual. Nós vamos ter o chamado também elitismo, né? Nós vamos perceber que os autores dessa fase, né? Eles são contra as políticas elitistas, né? Aquelas classes que eram privilegiadas. Eles incorporaram propostas das vanguardas. Eu acho que vocês já estudaram isso em artes. Se vocês não estudaram, vocês ainda irão estudar com a professora Lourdes, né? Nós vamos perceber as vanguardas que surgem na Europa, né, o dadaísmo, o surrealismo, né, o cubismo, o expressionismo, o impressionismo, que são exatamente tendências artísticas que vão fazer crítica a toda aquela arte produzida no século XIX que voltava-se para a questão do belo, né? Então eles vão desmistificar esse tipo de arte. E aí depois nós vamos ter também como característica do orfismo a idolatria do poético, do não prático, do não burguês. Então essas são as características principais dos autores da primeira fase da literatura modernista portuguesa. E um pouco mais à frente, convém destacar ainda que nesse orfismo ele constitui como o primeiro movimento propriamente moderno, certo? Então ele vai inaugurar de fato essa geração, né, essa literatura em Portugal. Vai iniciar-se em 1915 com a publicação da revista Orfeu e nós vamos perceber que aqui no Brasil nós vamos ter da mesma forma, né, a publicação também de revistas que vão divulgar essas tendências modernistas, essas novas tendências da literatura que aglutinou alguns jovens insatisfeitos com a estagnação da cultura portuguesa, né? Então, nós vamos encontrar exatamente uma classe de jovens, da mesma forma na literatura brasileira, nós vamos encontrar alguns jovens, mas também outros já muito adultos, que estavam insatisfeitos, né? Que não gostavam mais daquela literatura que foi toda produzida, voltada especialmente para as grandes classes econômicas. E aí, Fernando Pessoa, como nós dissemos há pouco tempo, né, ele vai ser essa grande figura dessa geração, né, da geração do Orfeu, ou a geração do Orfismo. Ele vai ser seguido de perto de Mário de Sá Carneiro, né, por Alfredo Pedro Guisado, Santa Rita Pintor, o Armando Cortês Rodrigues, Almada Negreiros
Este último autor de um romance, Nome de Guerra, uma das raras obras em prosa numa geração primordialmente poética. Então, nós vamos realmente encontrar nessa geração Orfeu, basicamente, o trabalho com a poesia. Nós não vamos encontrar propriamente dito a prosa, né? Diferentemente no Brasil, que nós tivemos as fases, né, as gerações, tanto para o campo da poesia quanto para o campo da prosa. E aí nós vimos que de Orfeu ainda sairia um segundo número em 1915, mas o terceiro anunciado para o ano seguinte não chegaria a vir a público. E aí nós vamos encontrar rapidamente, né, gente? Isso eu destaco muito quando eu estou trabalhando com os meus alunos, né? Muitas vezes a gente passa um seminário e a gente pede para que os alunos destaquem a obra dos escritores, né? Que relatem quais são as características dessas obras, qual é a importância dessa obra para a população, né? Para o país ou a nível internacional. E muitas vezes o aluno, ao realizar um seminário, ele passa 95% do seminário traduzindo a biografia do autor. Então, nós vamos aqui só para fazer um destaque, né, e situar esse autor em suas origens, né? Quem é o Fernando Pessoa? De onde veio o Fernando Pessoa, né? Quais são os traços principais dele? Porque aqui não nos convém querer saber se ele teve filhos, se ele separou, se, em que ano ele casou, qual foi a igreja que ele casou. Enfim, para nós o que vai interessar e o que vai ficar claro é que o Fernando Pessoa, ele só é estudado, ele só é um célebre da literatura portuguesa porque ele produziu algo que foi bem visto, que foi lido, que as pessoas gostaram, né? Que tomou conta de uma parte do mundo, né? Que perpassou países. Mas o Fernando Pessoa, sem essa obra, ele seria um defunto como qualquer outro, só lembrado por seus familiares. Então, quando eu passar um seminário, pessoal, não esqueçam, não convém passar 80% do seminário falando sobre o autor. Ah, o nome do filho mais velho foi tal, o nome do filho mais novo foi tal, o filho dele morreu de pneumonia. Não, não convém passar o tempo inteiro falando da biografia do autor. O que nos convém é saber o que é que ele escreveu, qual é a importância dessa escrita, por que ela teve destaque. Certo? Então, só para situar rapidamente, Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa em 1888. Órfão de pais aos 5 anos, é levado para Durban, na África do Sul, onde fez o curso primário e secundário com excepcional brilho. Em 1905, ele regressa da África a Portugal e matricula-se na Faculdade de Letras de Lisboa. Assiste aulas por bom tempo, mas acaba abandonando os bancos escolares para se tornar correspondente comercial em línguas estrangeiras. Em 1912, está como crítico da revista A Águia e 3 anos depois lidera o grupo de Orfeu. Extinta a revista, passa a colaborar em outras, como Centauro, Atena, Contemporânea e Presença. Em 1934, participa num concurso de poesia promovido pelo Secretariado Nacional de Informações de Lisboa e recebe o segundo lugar. Em 1935, recolhe-se doente ao hospital e falece em 30 de novembro. Então aqui nós passamos rapidamente, né, falando um pouco sobre a biografia do Fernando Pessoa. Mas de tudo que ele vai produzir, a sua contribuição para a produção dessas revistas, né, os concursos literários que ele ganhou, mas vai ser essa parte que nós vamos chegar agora, que vai mais chamar a atenção para a figura do Fernando Pessoa, né? E aí nós temos uma palavra heterônimos, né? Uma palavra talvez não muito conhecida por muitos. Mas o Fernando Pessoa, ele foi exatamente um autor que criou outros autores. Mas essa criação, ela não foi uma simples criação. Ele deu vida a esses autores. É como se eles existissem. Ele escrevia e assinava como o seu heterônimo, né? Então, isso fez do Fernando Pessoa se tornar esse destaque na literatura modernista em Portugal. E daí nós vamos perceber porque a característica do Orfeu era exatamente essa característica do cosmopolita, né? Da crítica aos burgueses e etc.
Então, Fernando Pessoa constituiu um caso ímpar de desdobramento de si mesmo em outras personalidades poéticas, ou seja, ele pegou de si e externou-se em mais três grandes homens, que deu vida a eles. Eles tinham idade de nascimento, tinha a biografia de vida, tinha a data de falecimento, tinha as produções escritas com o nome dele mesmo, né, que Fernando Pessoa deu vida aos seus heterônimos. Então, o que se torna visível por sua capacidade de deixar-se possuir por outros seres, que como eles são poetas, e de assim criar os outros eus, ou seja, os chamados heterônimos. Então, nós vamos perceber que é o único autor da literatura portuguesa a exatamente fazer isso, porque os outros eles criavam personagens, mas o Fernando Pessoa, ele deu vida a outras pessoas com identidade própria, com produção, né? Então, quando a gente fala em Fernando Pessoa, não dá para deixar de estudar porque é esse grande célebre da literatura portuguesa que nós vamos encontrar com uma devasta produção literária. E além de ter a sua produção, ele cria outros eus, né? E aí nós vamos ter os heterônimos, né, gente? Vale diferenciar que eles não são os pseudônimos. Os pseudônimos, nós tínhamos lá na literatura Árcade, né, que nós vimos quais eram as características dos pseudônimos. Fernando Pessoa, ele não inventou personagens poetas, mas ele criou obras de poetas e, em função delas, as biografias de Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, seus principais heterônimos. Então veja aí, quando a gente fala, ele não inventou personagens poetas, não era um personagem que ele criava dentro da sua produção, não. Isso aí acontecia lá na literatura Árcade, né? O poeta criava o pseudônimo, aqui é diferente. Aqui o Fernando Pessoa cria o próprio poeta. Ele dá vida a este poeta. Ele dá produção a este poeta, certo? Então, no caso, ele exatamente cria os seus heterônimos. E aí nós vamos conhecer quem são esses heterônimos do Fernando Pessoa. E aí depois disso, eu vou encaminhar inclusive uma atividade para que vocês possam pesquisar um pouco mais exatamente destes heterônimos de Fernando Pessoa, que vocês possam se debruçar sobre a produção destes caras criados pelo Fernando Pessoa e que a gente possa trazer aqui em sala para poder socializar esta produção, né? Então, a nossa atividade, desde então, já estou antecipando, mas ela será uma atividade e nós vamos trabalhar exatamente isto, né? Não sei como é que eu vou conseguir fazer isso com vocês, né? Se vai ser através de vocês fazerem uma gravação, assim, tal qual eu estou fazendo, né? Claro, vocês podem fazer um pouco mais simples, né? Colocar lá no seu celular, enfim, nós vamos ver os mecanismos como nós podemos fazer para isso. Mas será muito interessante nós nos aprofundarmos para observarmos esses personagens, aliás, essas vidas criadas pelo Fernando Pessoa, né? A vida que ele deu, a biografia que ele deu, tudo que eles tinham enquanto real existência. Mas, de fato, gente, eles nunca existiram. Esses caras nunca existiram. Foram desdobramentos, o eu da produção literária do Fernando Pessoa. Então, aí estão eles, né? O Ricardo Reis, o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos, né? Isso é até uma produção, a figura produzida pela Almada Negreiros. Almada Negreiros. E aí vamos passar um pouquinho por cada um deles. Nós vamos perceber o primeiro personagem criado, gente, eu só quero dizer personagem, né? O primeiro poeta criado pelo Fernando Pessoa, né? O chamado Álvaro de Campos, ao qual ele denominou o poeta das sensações do homem moderno. A produção do Álvaro de Campos é uma poesia marcada pela inquietação do século XX. Gente, que inquietação é essa? O século XX é o século das transformações, seja no campo da literatura, seja no campo da economia, seja no campo social, seja no campo político. Então, nós vamos perceber essa efervescência de mudança do século XIX para o século XX. Né? Se vocês pegarem na história para observarem isso, vocês vão perceber
Quais foram as mudanças significativas e essa virada de século? É uma personagem citadina, certo? Que louva o movimento e as máquinas, tomado pela emoção da existência. Tem a consciência da vida, do progresso, da era das máquinas, do barulho, da eletricidade e da velocidade. Mas é triste, devastadoramente triste. Então, o Álvaro de Campos, né, é essa personalidade citadina, ou seja, uma personalidade voltada exatamente para o aspecto da cidade, onde nós vamos encontrar exatamente, né, esse progresso que estava vendo, né, a Revolução Industrial, por isso que a gente percebe as máquinas, o barulho, a eletricidade, a velocidade. Então, a efervescência dessa mudança do século XX, nós vamos encontrar lá o progresso da nação. Nós pegamos exatamente naquele período do progresso da Revolução Industrial, que começa lá na Inglaterra e depois vai atingindo vários outros países. Então, nós percebemos aqui, né, este poeta, o Álvaro de Campos, tendo essa característica, né, uma característica triste. E nos convém perguntar por que ele é triste, né? Nós vamos ver porque o homem do século XX é um homem revoltado, é um homem triste. O progresso está acontecendo, mas havia muitas desigualdades sociais, né? A evolução, ela não atingia todos. Então, o personagem ele vai ter esse processozinho de desilusão. Um pouco mais à frente, nós vamos perceber, né, nas produções a evocação desse chamado das máquinas da evolução do Álvaro de Campos. Seus poemas mais conhecidos são A Ode Triunfal, Tabacaria e Poema em Linha Reta. Mais à frente, nós vamos perceber outro poeta um pouco diferente já do Álvaro de Campos. Nós vamos encontrar o Ricardo Reis, o poeta neoclássico. Vejam a expressão neoclássico. Neo vem de novo, prefixo, né? Clássico. O clássico é aquele classicismo lá das literaturas anteriores. Então, ele é helenista e, portanto, cultivador de características estruturais e temas clássicos. Ricardo Reis tem sua poesia marcada pelo carpe diem. E aí, gente, vocês devem lembrar a expressão carpe diem. Aproveite o dia, a vida é passageira, a vida é breve. Essa expressão, ela convém muito lá, exatamente quando nós vamos encontrar uma literatura, né, lá do século XIX. Nós vimos lá o arcadismo, né? Foi uma literatura voltada para os períodos clássicos, principalmente de Grécia e Roma, né? Os grandes pastores. Então, o Carpe Diem Horaciano, ou seja, em suas odes aparecerá o lema gozar a brevidade da vida, o momento, aproveitar cada segundo, gozar o dia, desfrutar o que se possa obter do momento em que se vive. E aí ele expressa o culto ao paganismo, ou seja, não é um cristão, né? Ele está voltado para as características lá de Grécia e Roma, que eram exatamente povos que cultuavam os vários deuses. Então, quando nós pegamos as características do poeta Ricardo Reis, nós vamos encontrar exatamente essa mistura de um novo clássico, pegar características de escolas anteriores, como a característica da escola Arcade, e impregná-las em suas produções, certo? Vale salientar que ele já está um pouco diferente das produções do Álvaro de Campos, onde nós vamos encontrar o homem triste. O Ricardo Reis, ele é um homem alegre, porque ele vai aproveitar o seu momento, ele vai aproveitar o dia, ele vai gozar daquele momento que é possível, né? Entendendo-se que necessariamente a vida não é temporariamente, né, só alegrias. Então ele prega essa cultura do aproveitar o hoje, carpe diem, agora, já. E aí nós vamos ter a voltar às características, né? Nós não colocamos exatamente as três produções, somente o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis, mas nós vamos ter também a produção do Alberto Caeiro, que aí nós vamos ver em um outro momento, certo? Eu também vou encaminhar alguma atividade para vocês, mas esse momento é exatamente para isso, certo, gente? É uma rápida passagem, nós vamos encontrar estes autores, né, produzindo esse tipo de literatura, certo? Claro, como eu digo para vocês, o Fernando Pessoa, de fato, ele existiu. O Fernando Pessoa, ele desdobrou-se em eus,
e ele cria os seus heterônimos, que, como eu disse anteriormente, não são personagens, mas foram próprias figuras criadas, com vida, com identidade, com biografia. Aqui eu não vou colocar para vocês a biografia dos heterônimos de Fernando Pessoa, mas cada um deles possuía sua biografia, certo? Mas um pouco mais lá na frente nós vamos encontrar, certo? Então, o tipo de atividade que eu vou encaminhar para vocês, como eu disse anteriormente, irei ver ainda se será pertinente nós criarmos um momento para apresentação, algumas apresentações com base em pesquisa, ou se eu vou fazer isso realmente na atividade. Talvez algumas pessoas estão ainda sem acesso, né, a um celular que possa realizar esse tipo de atividade. Alguns vídeos podem ficar longos e para enviar vai ter um pouco também de uma certa dificuldade, então vou fazer o seguinte, vai ficar combinado aqui com vocês, que ao final desta videoaula, eu irei encaminhar uma atividade, gente, ela vai ser um pouco extensa, vocês não fiquem agoniados, porque eu vou passar vários textos, inclusive também do poeta que nós não conseguimos trabalhar, né? Eu vou passar dos 3 poetas, o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos e o Alberto Caeiro, para que vocês possam fazer uma análise poética de cada uma das produções deles. Como também vou trazer para vocês uma análise do poeta Fernando Pessoa. Não se preocupem, gente, que nas nossas avaliações nós nunca vamos estar perguntando para vocês mais ou menos assim: quais os heterônimos de Fernando Pessoa? Não. As formas de trabalhar o processo de ensino-aprendizagem hoje, elas não cabem mais nós estarmos enunciando com perguntas e respostas. Tudo hoje é contextualizado, tudo hoje vai estar voltado dentro do texto. Então é preciso que eu coloque a poesia para que vocês possam fazer essa análise. É um pouco complicado, Douglas, fazer análise poética é um pouco complicado. Ela foi produzida por um determinado autor, com suas concepções, né, com as suas ideias, mas nós não vamos pensar também tal qual igual ao autor, mas nós precisamos estar de encontro com o autor. Né? Eu não posso também trazer uma ideia que o autor nem sequer falou nos seus versos. Né? Eu não posso considerar também que o aluno possa desvirtuar o conteúdo central da produção poética. Ok, pessoal? Então, ficam aqui as minhas considerações, que vocês precisam fazer os estudos complementares, não se limitem somente a esta videoaula, é preciso que vocês também podem baixar no YouTube, né, colocar lá os heterônimos de Fernando Pessoa, você pesquisar cada um deles, o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, é preciso que a gente expanda essa nossa produção de conhecimentos, né? A escola não é o único local onde se aprende, ela é um ponto de referência para esse encaminhamento de aprendizagem. Então, nós não podemos nos limitar somente a esta pequena videoaula e somente aos textos que são passados para vocês. É preciso que vocês busquem outras fontes de conhecimento para que vocês possam ampliar estas informações, certo? Então, fica aqui as minhas recomendações, onde vocês podem também pesquisar em livros, porque hoje em dia na internet a gente vai encontrar tudo, né? Coloquem lá na internet, né, no Google, pesquisem vídeos em outras videoaulas e aqui vocês terão com certeza bons encaminhamentos. Na nossa próxima aula, nós vamos entrar já na literatura no Brasil. Então nós vamos trabalhar esta literatura, né, agora voltada exatamente para o nosso país, encontrarmos as características próprias. Da mesma forma que eu vou ter um Fernando Pessoa na literatura portuguesa, eu vou ter outros autores na literatura brasileira que irão também fazer repúdio a esse tipo de literatura do século XIX. E vou deixar também um recado aqui para vocês, pessoal. Acredito que o ano passado nós tivemos muitas falhas. Foi o primeiro ano da pandemia, nós não sabíamos nem como iríamos conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Esse ano nós já começamos de uma forma mais dinâmica, mais presente, porque nós já estamos há mais de um ano vivenciando, infelizmente, essa terrível pandemia, né, que por hora está um pouco ainda difícil de passar. Nós estamos esperando o processo de vacinação acelerar para que a gente possa retornar às nossas aulas presenciais. Mas convém destacar que vocês em casa, de forma complementar, eu não tenho como destacar aqui, porque senão a gente vai atrasar muito o nosso conteúdo, mas vocês precisam revisar um pouco a escola parnasiana e a escola simbolista. Anotem aí no caderninho de vocês. Simbolismo, parnasianismo. Estudem, coloquem no Google, pesquisem, leiam, né, que é um tipo de literatura do século XIX e que exatamente os modernistas
vão atacar toda essa literatura produzida para uma classe privilegiada. A literatura modernista do século XX, ela vem exatamente trabalhar essa quebra, essa ruptura por uma nova literatura que seja de abrangência para todos, que possa alcançar a todos, que o menor possa ter vez e voz dentro da literatura, seja ela na literatura brasileira, seja ela na literatura portuguesa. Então vocês não esqueçam de estudar essas duas escolas literárias poéticas que eu acabei de falar para vocês, parnasianismo e simbolismo. Elas serão muito importantes para complementar os nossos conteúdos vistos agora na terceira série do ensino médio. Beleza, pessoal? Então eu desejo para todos uma ótima semana, que vocês possam estar logrando êxito. Qualquer dúvida que vocês não estiverem conseguindo, né, captar, em compreender a mensagem aqui passada através da videoaula, vocês podem estar mandando lá no grupo da turma, de preferência no grupo ou então de forma privada. Não vou conseguir, às vezes, responder em tempo real, mas assim que possível eu farei exatamente isso com vocês, ok? Então desejo aqui mais uma vez bons estudos, estamos juntos nessa luta para a melhoria da aprendizagem de vocês. Tchau, pessoal!